força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is another word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is another word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, histórias reais e de sucesso do BNI. Entendo que se você chegou até aqui é porque você tem, no mínimo, uma curiosidade de saber do que se trata o BNI ou, sendo já um membro, aprimorar os seus conhecimentos. Então você está no lugar certíssimo. Fique conosco e acompanhe essa excelente história que será contada hoje. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa, junto com o meu queridíssimo esposo Felipe Conduta. E estamos hoje recebendo aqui o Rafael Peixe. Ele é membro do BNI Stone, equipe em formação a ser lançada nos próximos dias. Além disso, ele também é o diretor consultor dessa mesma equipe, a BNI Stone, e também o diretor de expansão da Mesorregião de Itapetininga. E tamanha é a honra de receber esta pessoinha aqui. Depois eu vou contar um pouquinho da nossa história aqui para vocês conhecerem um pouco também da história do Rafa dentro do BNI e da Sinergia, que é a empresa dele de contabilidade. Sejam todos muito bem-vindos. Rafa, obrigada por ter aceito esse convite. Mais uma vez, dividindo com você aqui um espaço para a gente trocar ideias sobre o BNI. Cresço sempre com as suas colocações e obrigada não só por estar aqui, mas por ter aceito a fazer parte disso tudo junto comigo em Itapetininga. Obrigado, Adelaide, pelo convite. Eu sempre me sinto honrado pelos seus convites. Aceito todos de primeira, mas esse aqui com certeza é muito especial, estar aqui com você, conversando sobre a minha trajetória no BNI. Então, estou muito feliz e com certeza vai ser um papo bem legal. O pessoal vai gostar com certeza. Quem me apresentou o Rafa foi a Jaqueline Venâncio. Lembro como se fosse hoje do que ela me falou nesse dia. Preciso levar você para tomar um café com uma pessoa. Essa pessoa, eu tenho certeza que ele é BNI. Tenho certeza que ele vai topar essa nova empreitada, essa nova equipe, esse novo projeto. E eu falei para ela, pelo amor de Deus, me leva lá, né? Quero conhecer quem é essa pessoa. E quem era essa pessoa? O Rafael Peixe. E lembro também da sensação da nossa primeira reunião. Da certeza de que eu estava... Sabe quando você tem a certeza que você está sentada na mesa certa? Era ali que eu queria estar. Eu não tinha dúvida que eu tinha encontrado a pessoa que ia junto comigo fazer a mola propulsora do BNI em Itapetininga funcionar. E isso foi a gratíssima surpresa que eu tive quando eu conheci o Rafael Peixe. Por isso a emoção, né? Dele não ser só apenas, né, um membro, um diretor consultor, um diretor de expansão, mas ser alguém que acreditou no projeto há um ano atrás do BNI crescendo em expansão na Mesorregião de Itapetininga. Obrigada mais uma vez, Rafa, por ter feito, né, fazer parte disso tudo junto comigo no BNI. Me conta um pouquinho da sua empresa, do que você faz na Sinergia, tá? Para que a gente conheça primeiro o Rafael empresário. Tá, só complementando o que você acabou de falar, agradeço inclusive a Jaque que nos apresentou. E de fato, o nosso primeiro encontro já foi um divisor de águas, porque logo ali a gente percebeu um no outro que a gente se complementaria.
E eu, assim, não sei se é porque eu tô ficando um pouco mais velho, que é natural que todos fiquem mais velhos, mas eu me sinto uma pessoa cada vez mais experiente no sentido de conhecer as pessoas. Sim. Né? Então, o que antes eu entendia que o seu jeito de andar, o seu jeito de falar já me conquistou nesse sentido de confiança. Eu logo notei nos primeiros minutos de conversa que você é uma pessoa séria, confiável, mas hoje eu entendo que são valores alinhados. As pessoas que têm os valores bem alinhados, elas se identificam. Sim. Então, por esse motivo que logo de primeira a gente se identificou e foi tudo muito natural e rápido. Isso é verdade. Por causa dos nossos motivos, os nossos princípios estarem alinhados. Sobre a sinergia completou agora, no mês de agosto, 8 anos. E a gente está construindo uma história muito bonita que eu me orgulho muito aqui em Itapetininga. Nós, desde o início, sempre buscamos realmente trazer mudança para as empresas, trazer crescimento para as empresas. E o negócio, o fechamento é um detalhe à parte. Eu tive uma reunião agora há pouco de um possível cliente que me procurou para abrir um CNPJ e dentro de 10 minutos de conversa eu passei para ele que ele não precisa abrir um CNPJ agora, que não é o melhor caminho para ele. Outro contador falou para ele que ele deveria e eu expliquei para ele que não e os porquês. E rapidamente ele entendeu que o meu negócio não é vender CNPJ. O meu negócio é resolver problema, fazer com que as empresas cresçam, fazer com que as pessoas tomem as decisões corretas. E se a gente vai fechar negócio, se a gente vai abrir um CNPJ, se ele vai virar meu cliente, é uma consequência boa de um trabalho que é feito primeiramente com um princípio, com um propósito. Então a gente cresce dessa forma no segmento contábil aqui em Itapetininga. Conseguiram entender porque né? A pessoa se apaixona pelo indivíduo, né? Por quê? Porque são os valores. Quando eu conheci o Rafa, a ideia que ele me passou ali é de que ele, de fato, a Jaqueline ela não errou. Ele já era BNI. Ele só precisava de uma equipe para estar dentro dela. Mas ele já era BNI porque os valores já eram esses. Então ele já tinha dentro dele os valores que são os valores do BNI. Então aí fica mais fácil, né? Eu sei que quando a gente faz essa orientação, quem eu convido, como eu convido, quem eu chamo, é sempre nesse sentido. Convide pessoas que você acredita que têm os mesmos valores do BNI. Eu acho que essa sacada ela é muito boa para uma equipe em formação ou para uma equipe ativa. A gente tem uma pergunta que a gente sempre faz em toda reunião, né? 50 vezes no ano a gente faz para diversas pessoas nessa reunião, do porquê BNI. Me fala por que que você recebeu a minha pessoa e você topou fazer parte do BNI. Antes de eu me tornar membro e eu conhecer o BNI de longe, eu tinha uma desconfiança sobre o que era, sobre como eram os valores. Eu não tinha informações detalhadas como eu tenho hoje. Então, mas eu tinha uma vontade, um desejo por ser o que eu via de longe, né? Eu estou falando da minha visão quando não membro. Então, o que eu via naquela época? Um grupo de empresários que se reuniam, que se ajudavam, que tinham uma cooperação e que tinham alguns princípios e principalmente uma metodologia. Eu sou um cara extremamente organizado com os meus compromissos, sou um cara extremamente metódico, então método me encanta, método me chama a atenção. Eu não gosto de coisas que não tem método. Se você me chamar para um negócio que é bagunçado, que não tem regra, que cada um faz o jeito que quer, eu não vou estar lá. Sim. Provavelmente, porque não... Então o BNI me atraiu inicialmente sobre isso. Aí quando nós conversamos e você, em 1 hora de conversa, me fez entender todo o contexto, eu falei, é isso, né? Até porque eu já tive vontade de entrar antes, né? Já fui em reuniões como convidado, mas nunca pude entrar pelo fato da cadeira bloqueada, então eu sabia que em Itapetininga, eu já tinha descartado essa hipótese, na verdade, porque eu não sabia que em uma cidade poderia ter mais de um grupo, então para mim o BNI foi algo que foi descartado, eu nem pensava, nem contava mais com isso. Então quando a Jaqueline falou sobre você, sobre o BNI, eu falei, agora, imagina só se tem uma oportunidade. Hoje em Itapetininga a gente tem cerca de 170 mil habitantes. Isso. A gente tem Campo Mourão, no interior do Paraná, com 90 mil habitantes. Campo Mourão agora vai para 6 equipes. 4 ativas e 2 em formação. Então, quantas será que cabem na cidade de Itapetininga? Não estou falando agora da região, estou falando da cidade de Itapetininga. Sim. Então, cabe. Sim. Só que a gente precisa entender, fazer acontecer no sentido de divulgar o nome do BNI, divulgar o que é o BNI, fazer com que as pessoas conheçam de fato o BNI. Não pode ser um conhecimento superficial, porque o superficial não vai encantar os olhos. Então, eu falo muito, essa é uma diferença, talvez, você participar
de uma reunião numa equipe de formação e de uma equipe ativa. Às vezes, ao ir numa equipe ativa, como existe começo, meio e fim, existe uma pauta a ser seguida, a pessoa que vai pela primeira vez não tem a dimensão do que seja o BNI. Quando ela vai numa equipe de formação, como a gente tem um tempo diferente e a pauta é outra, a gente consegue mostrar para aquela pessoa quais são os valores de fato e o que é que a gente faz. Porque muitas vezes a pessoa vai para uma reunião e volta sem ter essa ideia. Tá, eu entendi que vocês são um grupo de empresários, mas como que vocês fazem isso? Né? Era uma coisa que me perguntavam muito. E é, talvez, numa equipe de formação que a gente consiga ter essa ideia. Todo mundo tem um porquê dentro do BNI, né? A gente sabe que, às vezes, o porquê que a gente entra não é o porquê que a gente renova. Sim. A gente fala sobre isso nas reuniões, né? Às vezes as pessoas entram por conta de uma rentabilidade, querem aumentar, né? A proporção da sua empresa, mas quando ela renova, normalmente ela renova porque ela enxergou ali construção de relacionamento, aprendizagem contínua, outros 2 valores do BNI, né? Isso é muito legal de acompanhar. E eu sei que você deve também estar satisfeito desse 1 ano de trajetória de formação de equipe. E agora a gente está há poucos dias do lançamento, né? Como é que é? Existe ansiedade? Como é que o Rafa está, assim, agora, 1 ano depois daquele dezembro de 2023, quando você fez a adesão à sua filiação? Essa trajetória está sendo de muita evolução para todos nós. Acredito que para você também, porque é um grande desafio. Sim. E realmente estamos há 1 ano nessa luta de aprendizado. E eu tenho certeza que depois do lançamento da Stone vai ser um divisor de águas para a Itapetininga e para o BNI. Porque, de fato, uma cidade em que tem uma equipe que está consolidada há 4 anos, de repente aparece uma nova, é um trabalho mais árduo. Porque existe essa nuvem, né? Será que uma segunda equipe é saudável? Sim. As pessoas que já foram na outra equipe veem nessa nova informação, não entendem se o negócio está rompendo, se está aumentando, se está dividindo, se está dando certo, se está dando errado. A outra equipe também, que estava sozinha até o momento, fica um pouco assim. Hoje eles já compreendem mais, já entendem. Até a gente já teve membros que veio de lá para cá, que tinha cadeira bloqueada lá, daqui para lá também. E está tudo muito certo. E a tendência é que isso se estreite cada vez mais. Então, eu estou muito feliz e animado. Com certeza, depois do lançamento, pessoas que ficaram em cima do muro e vão ver o grupo acontecendo, vão entrar. E depois que sair essa segunda, com certeza a gente tem espaço para a terceira, quarta, quinta, porque vai ser um belo case de sucesso. Exatamente. Já é um case de sucesso. Exatamente isso, Rafa. E quando eu formo equipes, eu sempre falo que o que menos importa na formação de uma equipe é a velocidade dela. Qualidade. A gente tem que ter base. Boa base, alicerce bom, casa estruturada. É o que a gente precisa. E foi isso que a gente procurou fazer, junto com você, numa base estruturada da Stone. Se eu aprendi imensamente com vocês, hoje passei por uma situação aqui, de uma surpresa que vocês, inclusive você envolvido, né? Com isso, vocês fizeram e aprontaram para mim. E eu falei para a Amanda quando terminou, parece que vocês escolheram exatamente o momento ideal para fazer isso, porque era todo o gás que eu precisava, vocês acabaram de me dar com 20, 30 minutos de vídeo mostrando pessoas que me conhecem e que falam de mim de uma forma interessante, eu acho, porque eu não me enxergo daquele jeito, mas eu acho interessante. O Fábio Torres fala muito sobre isso, ele fala que eu não tenho costume de receber elogio. Então, eu me sinto numa situação desconfortável quando isso acontece. E ele fala que com o tempo isso vai melhorar. Mas foi o que aconteceu hoje, ao ver aqueles vídeos todos, né? É a certeza de que a gente fez o que era para ser feito na velocidade que precisava ser feito. Porque quando eu entregar para vocês a condução da Stone, eu vou ter a certeza no meu coração de que a gente passou a raiz da metodologia e que vai brotar frutos belíssimos disso. Porque, como eu sempre falo nas reuniões, não abram mão da metodologia. É como se diz a música, nem por você, nem por ninguém. Né? Não faça isso por absolutamente ninguém que venha a entrar dentro da equipe de vocês. Isso é ser rigoroso? Sim, talvez. Mas dentro da equipe do BNI, alguém precisa ser. Alguém vai ter que ser o rigoroso. Né? O que vai levar a bordoada, o que vai levar a jalapada da vida, dos membros. Porque senão, como que é
um lugar em que não há regras, em que não há o que se faz, por que se faz e como se faz. Para mim, é um lugar de desorganização. E é exatamente isso que não somos. Por isso temos metodologia. E a única coisa que pedimos aos membros é sigam a metodologia. Recentemente no Havaí, Paulo Corsi comentou na sua palestra que a gente fala que BNI não tem tradução no português, né? Business Network International, não há tradução para o português. A gente costuma dizer que basta não inventar. Siga a metodologia. E, pasme, foi uma risadagem total. Isso tudo em inglês, né? Foi na conferência internacional. Ele, ao palestrar, falou que a gente diz que basta não inventar. E eu acho que eles nunca tinham ouvido, né? Essa possibilidade de ser o BNI. Mas é muito interessante acompanhar. Eu acredito, eu aprendo muito mais do que eu ensino nisso tudo. Você me falou do porquê do BNI, dos valores do BNI. A gente sempre tem um valor que a gente, logo que a gente entra, a gente fala, caraca, foi esse aí. Foi por conta desse valor que eu entrei no BNI. Qual foi o valor que te trouxe para o BNI? Olha, hoje, olhando mais criteriosamente, não sei exatamente se é o que me trouxe. Até porque os valores, de fato, eu fui conhecer depois que eu entrei. Mas o valor que eu hoje mais me identifico, que eu entendo que é a base, que é o valor que é mais compatível com os meus valores, né? É o Giver's Gain. Porque o Giver's Gain, ele é totalmente paralelo, ele anda lado a lado com o servir. Sim. Recentemente, numa das reuniões, eu falei sobre o Giver's Gain de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar e eu tomei a liberdade de falar sem autorização, tá? Existe um hormônio natural que se chama ocitocina, que é o hormônio do amor. Sim. Tá? E ele é liberado de várias formas. Ele é liberado quando você está feliz, ele é liberado quando você vê algum vídeo emocionante, como você viu hoje, Sim. Você ficou feliz, você chorou provavelmente de emoção, não foi de tristeza. O ocitocina é liberado quando a mãe está tendo um filho, está tendo um parto, você já teve 5, então você já... que é o lance de você estar cortada ali e estar feliz e estar apaixonada pela criança, que não era para acontecer isso. Não fecha a conta, né? E a ocitocina ela é liberada também quando você faz algo pelo outro. E quando você faz algo pelo outro, você libera a ocitocina em você que está fazendo, você libera no outro que está recebendo e você libera no terceiro que está assistindo. Olha só que legal. Então, o Giver's Gain, você fazer pelo outro sem querer nada em troca, genuinamente, você, no ato de servir, no ato de você fazer pelo outro, simplesmente sem querer nada, isso te faz se sentir bem, isso faz com que a pessoa se sinta melhor ainda, fala, puxa vida, esse cara tá fazendo algo por mim sem querer nada em troca. Sim. E os amigos que estão do lado vendo isso, eles se contagiam também, eles ficam tão felizes quanto os dois que estão recebendo. E assim, como as nossas indicações, as nossas referências são trianguladas, como tudo ali a gente nunca faz em dois, a gente sempre faz em grupo, sempre faz mais pessoas envolvidas, isso se torna um ciclo bom de coisas boas acontecendo. Então, o Giver's Gain basicamente é você servir. É o servir, sem querer nada em troca. Então, eu acho que é a base, acho isso lindo e acho que foi algo que sempre foi natural de eu fazer. Então, por exemplo, churrasco. Eu sou o cara que você vai ver na churrasqueira. Sim. Eu, no meu casamento, eu tava na churrasqueira no churrasco. Ontem eu fui na casa do meu cunhado no churrasco, eu que fui na churrasqueira fazer. Levar na mesa, porque assim é algo que é meu, entendeu? Sim. A Vitória falou pra mim, puta, você gosta de... Eu gosto, não tenho o que fazer, você não vai conseguir tirar isso de mim. Então assim, estar em um lugar onde tem esse valor, as pessoas fomentam isso, pra mim é um ambiente maravilhoso. favorável, né? Sim. É interessante ouvir sobre isso, mas sobre a ocitocina eu nunca tinha visto sob essa perspectiva, mas eu gostei de estar autorizado, tá? Se precisar, está autorizado a falar que o Giver's Gain é a liberação de ocitocina. Se a gente puder resumir, é isso. Mas eu gostei dessa ideia. Me fala qual foi o impacto do BNI na sua vida, até agora, porque agora a gente já está 1 ano de formação Sim. do BNI Stone. Então agora eu queria ouvir o impacto do BNI na sua vida pessoal Sim. e na sua vida profissional como sinergia. Sim. Eu acho que as pessoas estão em constante mudança. As pessoas que estão na inércia parada, tem coisa errada. Tem que estar em mudança. E eu busco essa... Tanto que eu tenho um programa que é chamado Conforto Zero, porque eu gosto do ambiente desconfortável, que eu não estou na zona de conforto. Se eu começo a ficar no conforto, eu quero sair. Então, eu tenho uma habilidade de aceitar desafios que depois eu paro para pensar como que eu vou dar conta, mas...
acaba dando certo no final, sabe? Então, eu entendo que o peixe de hoje é um peixe melhor que de ontem, amanhã tem que ser melhor que de hoje, e não pode ser diferente. É claro que a gente tá sempre em ondas, vai ter momentos que a gente vai estar com energia baixa, vai ter momentos que a gente vai errar, que a gente vai falhar, mas a gente tem que estar numa constante crescente. Se a gente olhar para o nosso gráfico, a gente tem que estar numa crescente. E depois que eu entrei no BNI, com certeza mudou muitas coisas. Essa construção, por exemplo, essa nossa luta de formar uma equipe, de buscar convidado, de fazer acontecer, de estar envolvido com pessoas melhores que a gente, de estar aprendendo o tempo todo, conhecendo pessoas novas. Não tem como você não ficar melhor diante de uma situação dessa. Então, eu ter aceitado esse convite desde dezembro, né, e estar toda semana com vocês, me fez evoluir muito, me fez conhecer pessoas, me fez adquirir novos amigos, novos clientes, novos parceiros. Tem também todo o bônus, né, de você estar em visibilidade. Isso não dá para negar. E ao VCR, você está trabalhando, você está se movimentando, sim, você tem que o bônus é todo seu, sim, entendeu? Não sim. vejo nada de errado nisso. Então é legal. E a forma que a gente faz negócio, né, a forma que a gente trata, né, as pessoas, né, isso se estende também para o nosso pessoal. As pessoas começam a olhar que você tem um brilho diferente. As pessoas querem saber o que você tem que é diferente, né? Por que você está conversando comigo, você não está me dando cartão de visita, você não está querendo me vender nada, você tá se importando comigo? A pessoa às vezes fica até meio desconfiada, né? Nossa, que estranho, né? Não é normal, né? Não, isso acontece. É assim mesmo, né? E saber que isso é genuíno é melhor ainda. Então, a gente só tem a ganhar. E lógico, né? Na vida pessoal, acaba migrando essa visão das coisas, porque na vida pessoal também é assim. Nem tudo é só negócios, né? Sim. Mas a partir do momento que você começa a se aproximar das pessoas e ter interesse verdadeiro pelo que elas realmente precisam, o que elas querem, como eu posso te ajudar, o que eu posso fazer por você, acaba se tornando uma atitude natural sua, né? E acaba espalhando para fora da empresa também. Quando você vê, você está fazendo isso em tudo que é lugar. Não é isso? É natural. É exatamente essa sensação que eu tenho. Quando você vê, você se pega fazendo isso por toda e qualquer pessoa, em tudo e qualquer lugar que você vá, né? Eu falo que um dos benefícios que o BNI me trouxe muito foi a escuta atenta. Faladeira, língua solta. Eu sempre falei pelos cotovelos e sempre perdi. Hoje eu posso observar que eu perdia com isso. Porque eu deixava de ouvir. E o quanto que eu tenho ouvido e o quanto que eu tenho aprendido nos últimos anos, tá assim, sem sombra de dúvida, os melhores anos da minha vida. Aí por que, Adelaide, você acredita nisso? Porque eu parei para escutar as pessoas. E aí eu entendi que primeiro vem o outro. Não sou eu. E quando isso acontece, quando essa atmosfera de fato ela é genuína, como você falou, o mundo conspira. As coisas começam a acontecer. E aí vem alguém e fala, caraca, por que está dando tudo certo? Está dando tudo certo porque lá atrás tu tomou a decisão de mudar um pouquinho a forma com que você fazia as coisas. Ao invés de falar, ouvir. Ao invés de querer ganhar, dar. E isso aí você vai fazendo com constância, disciplina, metodologia, e você vê as coisas mudando na sua empresa, que foi o que aconteceu comigo também quando membro do BNI. E eu acho isso fantástico. Acho que das pessoas que eu conheci aqui dentro de Itapetininga, você, sem sombra de dúvida, é uma das pessoas mais afiadas na metodologia, sem ter lançado a equipe. Eu não tenho essa dúvida, porque você está 1 ano se preparando para isso. No sentido de ouvir toda semana sobre a metodologia, participar de treinamento, participar de programa de sucesso do membro, fazer outros treinamentos que não são os online. Isso tudo faz com que você se torne preparado para isso. E é muito engraçado, às vezes, quando a gente está trocando essa ideia em outros lugares, em outras mesas, em que eu olho e escuto você falar, e a sensação que eu tenho, Rafa, é que você tem anos de BNI. Sabe? Essa é a sensação que eu tenho. Então, de fato, é muito legal saber que daqui a alguns dias eu vou entregar a Stone no seu colo. E vou dizer, toma que é teu, mentira. Eu vou dizer, agora é com vocês. Sim. Eu estou aqui, vou estar sempre aqui, mas a posição de um diretor executivo, depois que a equipe é lançada, é muito mais de orientação do que mão na massa. Mão na massa é com a equipe, né? E eu tenho certeza que vocês farão um excelente trabalho. Por quê? Porque se a base ela é forte, o alicerce ele é bom.
Sim. Sobre a escuta ativa, concordo com você plenamente, isso faz toda a diferença. No meu caso, por exemplo, nas negociações que eu trato, eu preciso ouvir o meu possível cliente igual um médico deveria ouvir o seu paciente. Então, quando eu vou hoje numa consulta e eu vejo ali que um médico, um profissional da saúde, ele tá ouvindo, ele tá querendo saber, ele faz mais perguntas e perguntas, e ouvindo realmente, sabe? Eu fico feliz, falo, pô, que legal, eu faço dessa forma. Porque não pode ser diferente, você não pode falar mais do que você ouve, né? Tanto que aqui, eu tenho, que é o podcast Conforto Zero, é exatamente essa estratégia. Que estratégia? De ouvir as pessoas. Só isso. Qual que é a sua intenção? Nenhuma. Quero trazer as pessoas aqui e ouvir, dar voz aos mudos. Tem vários empresários aqui que vieram aqui, que são, assim, tem histórias brilhantes, tem uma expressividade em Itapetininga, histórias, sabe, que você ouve e fala, nossa, que legal. Nunca vieram no podcast, nunca... Olha só. Sabe? Então, assim, é muito legal saber que você está fazendo isso. Qual que é o seu interesse? Nenhum. Qual que é o custo? Nenhum. Para quem vem, é convidado meu. Olha só. É um tempo que eu dedico da minha agenda, da minha semana, para eu fazer isso, e me deixa muito feliz, sabe? Trazer as pessoas, conhecer gente nova, ouvir atentamente o que elas têm para falar, sabe? É impagável. Sobre você falar que eu tô afiadinho na metodologia, fico feliz, tenho muito para aprender, estou engatinhando, tenho muito para melhorar, mas fico feliz que até o momento estou atendendo as expectativas, e não tenho dúvida sobre a Stone, que é uma equipe maravilhosa, muito bem construída, consolidada. A gente formou já nessa semana, né, as verticais, as coordenações, então tenho certeza que vai ser um show essa equipe. Sim. Já é um sucesso. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Me fala, Rafa, qual é a sua visão disso que foi construído nesse 1 ano de formação? O que é que foi mais difícil, né, diante de tudo que a gente viveu agora, nesses últimos 12 meses, para formar a equipe Stone? Eu acho que a grande dificuldade é a gente criar uma certa expectativa, principalmente quando a gente convida, né? Como você falou, os convidados, tem alguns que têm um pouco mais essa visão, outros que estão entrando agora, estão construindo agora, mas na maioria dos casos, né, dos membros da Stone, a gente já tem um certo amadurecimento sobre como convidar. Então, quando a gente convida alguém, é porque, de fato, a gente enxerga que esse convidado tem potencial, que ele poderia, né, sabe, se desenvolver. É claro que depois que eles vêm conhecem o grupo, a gente entende que uns realmente não é o momento. Muitas vezes a gente tem até essa transparência de orientar. Às vezes a pessoa ela até está meio animada a entrar. A gente dá uma sondada melhor, fala, opa, não é esse o momento, vamos esperar. Né? A gente tem já esse feeling, né? Mas a frustração ali de quando a gente sabe que é um membro em potencial que poderia somar muito e ele acaba... Não topando, não dando certo, bate na trave. Sim. É um negocinho que a gente carrega, a gente fica um pouco triste, né? Mas a gente entende também que tudo tem o tempo certo, que as coisas acontecem quando devem acontecer. Mas essa é uma das minhas maiores dificuldades em lidar com esse tipo de frustração, digamos assim. Você sabe que em algum podcast eu falei sobre isso, eu citei o seu nome. Sobre como era bonito de se ver, que ainda que você sendo diretor de expansão, ainda que você sendo diretor consultor da BNI Stone, ainda você sendo um membro da BNI Stone, você não colocava isso como prioridade do crescimento a qualquer custo. Isso, Rafa, não tem preço. Porque eu vi isso acontecer. Tomamos decisões difíceis juntos. Né? E, poxa, a gente quer lançar, a gente quer crescer, mas a gente sabe que se a gente fizer isso aqui, é um caminho sem volta. A minha empresa cresceu assim, Adelaide. E eu gosto muito de falar sobre isso. A minha empresa começou com um cliente, que foi meu antigo patrão, no lugar que eu trabalhei 11 anos. E para eu sair do primeiro cliente para o segundo, do segundo para o terceiro, para eu sair da inércia e realmente conquistar... Esses dias eu postei um vídeo, por exemplo, que nós fechamos 15 clientes em um único mês. Para eu atingir meu 15º cliente no começo, eu levei mais de 2 anos. Veja. Mais 2 anos para conseguir 15 clientes na carteira. Hoje eu estou fazendo isso por mês. Então, assim, valeu a pena. Valeu a pena porque todos os clientes foram suados, com qualidade. Não me vendi a qualquer preço, não me vendi a qualquer custo. Fechei várias portas nos meus primeiros anos e hoje fecho ainda mais de clientes que não têm valores alinhados com os meus. Porque se eu tenho um cliente desalinhado comigo, ele vai se desalinhar com a minha equipe. Sim. É o cliente que vai
tratar a minha equipe mal, é o cliente que vai distorcer a visão do nosso trabalho, é o cliente que vai me pagar mal, é um cliente que vai me trocar a qualquer preço. Então, essa triagem que eu faço hoje, eu já fazia lá quando eu era pequenininho, eu era sozinho, não muda nada. Então, eu não abro mão da qualidade, não abro mão de crescer com qualidade e crescer a qualquer custo, para mim nunca foi uma opção em nenhuma esfera da minha vida. Então, para mim tá muito tranquilo, tô jogando em casa. Eu falo que eu jogo em casa, eu jogo em casa, sério. Mas concorda que não é fácil. Não é fácil. Não foi fácil tomar a decisão que a Não. gente tomou naquela hora em que a gente precisava não colocar para dentro, porque a gente poderia ter problemas futuros, né? Então, quando você fala que a gente às vezes orienta aquele possível membro a não entrar, porque talvez ele não tenha braço para crescer, suporte para crescer, né? Aí quem tá vendo de fora, caraca, isso é um tiro no pé. Vocês precisam crescer, precisam lançar e orienta a pessoa a não entrar? Sim, porque não é a qualquer custo. Sim. É exatamente isso. Porque você cresce a qualquer custo, um dia a conta chega. E ainda assim, com toda essa nossa prudência, a gente ainda erra. Só que a gente Sim. erra e aprende pro próximo. É que tá, por isso que eu Sim. falo pra você, é uma constante evolução. Sim. Porque mesmo com todo esse nosso cuidado, eventualmente entra um membro que depois de uma semana ele descobre que não é pra ele, ele sai. Sim. E a gente se frustra porque fala, puxa vida, como que eu não percebi isso? Eu poderia ter percebido isso. Sim. Eu tava na minha cara, eu acho que eu não quis ver, sabe? Mas pra próxima aquisição você já fica mais esperto. Sim. Então, eu acredito que assim, do jeito que a gente tá fazendo, por isso que eu falo que é aprendizado pra todos, esse lance de formar a equipe vai ser um negócio daqui a algum tempo, vai ser fichinha pra gente, porque a gente vai ficar craque nisso. Você sabe que eu penso exatamente isso, Rafa. Eu me peguei pensando assim, eu preciso ficar mais calejada, quero ver o Felipe traduzir calejada aqui. Eu preciso ficar mais calejada no sentido de aquilo que eu sinto do feeling, eu ouvi. Porque eu vou dizer, as últimas saídas eu sabia. Eu também. Então, a gente podia ter antecedido, Pois é. não é? Sim. Não ter entrado. Pois é. É isso. Mas a gente tem que aprender. E a gente só vai aprender assim na dor, porque doeu. Sim. Doeu. Cada um que saiu sempre dói, né? Mas alguém que você apostou muito sai, dói. E aí você aprende. E você aprende e você não repete. Porque aí também é burrice, né? Insistir nesse tipo de comportamento que você sabe que não vão render bons frutos, né? Rafa, me fala... fala o que é que eu quero com... A ideia de entrevistar os membros ainda na formação foi qual? Foi para quem está ouvindo e que às vezes está participando de formação de equipe, só vê a gente falar de equipe ativa. Equipe ativa, equipe ativa. Então, fala um pouquinho para essa pessoa que está escutando. A Jaque passou aqui e mandou a pessoa acalmar o coração. Eu adorei. Sem pressa. Mas fala para essa pessoa que está vivenciando agora a formação de uma equipe no Brasil ou no mundo. Na verdade, toda essa nossa conversa, se quem está assistindo está no grupo de formação entender bem, ela vai entender que ela está no melhor momento de uma equipe. Sim. Mas eu vou tentar consolidar tudo aqui, né? Tá. Primeiro que quando você está numa equipe em formação, a sua anuidade não está correndo, vai começar a correr só quando lançar a sua equipe. Então, digamos que você tem a oportunidade de participar semanalmente das reuniões do BNI, conhecer pessoas novas, porque tem convidados na sua equipe. Você vai estar absorvendo a metodologia, como a Adelaide falou, dentro de um ano. Essa absorção que eu tive da metodologia foi por ser uma equipe em formação. Sim. Então, fiquei calejado usando, já estou calejado já. E agora, assim, falei na semana passada pro pessoal, a gente tinha a sensação que a gente conhecia do BNI e da metodologia até a gente começar a imersão. Sério? Opa, começou a imersão, eu falei, isso aqui eu não fazia ideia que era assim. Oh, E esse eu não fazia ideia que era assim. Que assim, bom várias isso. coisas. Inclusive eu pontuei nos relatórios lá tudo que foi novo pra mim. Então, aí você entende que você sabe, você não sabe nada. E você vai ter sempre como aprender. Até porque o BNI é formado por pessoas, as pessoas Sim. são diferentes, as pessoas Sim. são complexas e sempre vai ser um aprendizado. Sim. Eu vou ousar dizer que eu duvido que tenha alguém que tenha conhecimento absoluto no BNI. É impossível, porque são pessoas, Sim. então você vai estar sempre aprendendo. Então, estar em uma equipe em formação vai te trazer isso, vai te trazer essa vivência, você vai poder aproveitar e quando a sua equipe lançar, você vai já ter um amadurecimento totalmente diferente de quem entra depois, ou de algum membro que entrou mais próximo do lançamento. Sim. Né? Vai ser Sim, totalmente diferente, né? Sim. E é super legal quando entra algum membro e você já se sente seguro para você conduzir essa pessoa, para você ajudar essa pessoa e você mostrar os valores do BNI para ela na prática. Sim. Então é legal saber que se o membro entrar hoje no grupo Stone,
A Adelaide não precisa estar lá. Não. A Cibele não precisa estar lá para que o grupo possa conduzir essa pessoa Exatamente. dentro do trilho dela Exatamente. no grupo. Então isso é muito legal. É um ser vivo que tem vida própria. É exatamente isso. E se você acha que isso é bom pra você, você não tem noção de quanto é pra mim. Ver isso tudo acontecer. Dessa forma, eu vou dizer, é como se botasse um filho novamente no mundo. Porque você viu crescer. Você viu essas pessoas, de fato, se apropriarem da metodologia com gosto. Algumas ficaram no meio do caminho e eu sempre falo, e tá tudo bem, né? Não era o momento, não era a pessoa, né? Mas quem ficou e quem construiu com a gente essa base é uma base boa, base forte. E eu falo, nunca se tornem amigos o suficiente para que vocês não possam cobrar uns dos outros o que precisa ser feito, né? Eu falo que o BNI não é uma organização social. Ele não é uma roda de negócios e de amigos, né? O BNI é muito além disso. A gente precisa cumprir com a metodologia para que dê retorno para você. Qual é a ideia de um diretor consultor dentro de uma equipe? É fazer com que aquela equipe, os membros daquela equipe, tenham retorno da sua empresa. E para isso você vai precisar, sim, pedir que eles façam a metodologia acontecer. Sim, e aqui vou enaltecer a sua liderança, porque isso aí é reflexo total da sua liderança. E não me venha com modéstia, que eu já sei que você vai querer me brecar aqui. Porque é de fato, e todo mundo sabe disso. Essa sua transparência, esse seu pulso de que as pessoas entendam que a Adelaide é muito gente boa, é amor de pessoa, porém vai falar o que tem que ser falado. Conversas difíceis são necessárias. São necessárias. E eu gosto muito de trabalhar com pessoas assim, que eu sei que eu não vou ter nenhum tipo de chiado. A gente sabe eu sei que você nunca vai dormir com problema comigo, não. Porque o dia que estiver, você vai chegar e vai falar. Você vai ser o primeiro a saber. Eu vou ficar muito tranquilo, porque eu também trabalho dessa forma. E as pessoas sabem disso. Sim. O peixe... A primeira, assim, quem não me conhece, acha que o peixe tem cara fechada. Eu tenho, realmente. Eu não consigo mudar isso, sabe? Tá bom. Tenho cara fechada. Daí, depois que as pessoas me conhecem, elas falam, nossa, você é bonzinho e tal, achei que você era bravo, não sei o quê. Mas as pessoas sabem também que eu sou muito bonzinho, sou muito legal, muito gente boa, brinco. Sou um dos que mais brinca no grupo lá e faz piadinha e tudo mais. Mas quando tiver de falar o que tem que ser dito, eu vou falar. Não pensem que eu vou ter algum tipo de filtro que eu vou falar. Mas assim, depois a gente dá risada, se abraça, pronto, tá tudo certo. Mas é isso, eu acho que a nossa relação tem que ser sempre transparente. A minha liderança vem da soma das pessoas que passaram na minha vida. Você é uma delas. Então eu queria agradecer muitíssimo, porque de fato é uma honra dividir a mesa com você. Dividir o BNI Stone com você, essa história que a gente está fazendo, uma nova história dentro de Itapetininga. Eu me sinto lisonjeada de ter o Rafa Peixe do meu lado fazendo isso acontecer, viu? Obrigada do fundo do meu coração. Eu agradeço, perdi as palavras agora, mas... Foi o troco. O troco. Eu tô devolvendo o que vocês fizeram hoje comigo. Obrigado, foi uma honra estar aqui. Para vocês que nos acompanharam até agora, curte, comenta, compartilha. Manda para alguém que você acha que vai fazer diferença na vida deles. Não fica só para você esse conteúdo. Por quê? Porque a gente sempre pode fazer a diferença na vida de alguém. Eu sou a Adelaide e queria também agradecer aqui mais uma vez a Seventy, que sempre manda os acessórios lindíssimos para que eu use nessas composições aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio.